Eu sou Marcela Martins, sou chefe de confeitaria e eu ensino a mulheres a faturarem de 500 a 1.000 por semana com mini bolos. Isso não é impossível, tanto não é que eu já tenho aí algumas pessoas faturando isso, me mandando feedback. Fim de semana foi lindo, cheio de mensagem, de encomenda, fotos, o que me deixa super feliz, né? E a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Eu tô aqui para passar o conhecimento que eu tenho sobre confeitaria para vocês, para que também vocês possam evoluir nessa área profissional, se for esse o desejo de vocês. Se vocês quiserem isso, a ferramenta eu tô aqui ofertando para vocês. Então a gente vai começar essa semana fazendo primeiro de tudo, uma grande pergunta. Você sabe escolher os seus produtos para trabalhar com confeitaria? Você escolhe baseado em quê? No preço, no resultado do seu produto? Você conhece o produto? As ações dele dentro da sua preparação? Se você conhece os seus produtos, fala para mim, você escolhe pelo quê? Qual é o quesito que te faz levar aquela farinha, não aquela, aquele açúcar, não aquele outro? É a marca, é a qualidade? Preço e qualidade, a gente consegue encontrar no mesmo produto preço bom e qualidade ou não? Bem, por que eu tô falando sobre isso a respeito dessa segunda-feira? Aliás, a respeito não. Por que eu estou falando a respeito da escolha e compra de produtos numa aula de segunda-feira? Porque segunda-feira, normalmente, é aquele dia que você tira para organizar a sua semana, né? Olha, deixa eu dar tchau de volta para vocês. Segunda-feira é o dia que você vai organizar a sua semana. Eu, particularmente, organizo a minha no domingo. Por quê? Porque segunda-feira eu já começo em atividade, então eu não posso planejar na segunda o que eu vou fazer na segunda. Eu tenho que planejar no domingo. O resto da minha semana até sexta-feira, no último horário de trabalho, né? Porque esse planejamento me faz entender quantas atividades eu vou fazer na semana, quais são as minhas prioridades. Nem todas as atividades são prioridades. Quais são as atividades de trabalho, pessoais e aquelas para mim, né? Hoje de manhã vocês já acompanharam que eu fui aí fazer aquela minha caminhada, tal, dar uma inspirada, botar oxigênio dentro da cabeça, fazer um bem para mim, para depois estar aqui fazendo esse bem para vocês. E mais uma vez, lembrando, se você tiver alguém que você lembra que deve estar aqui nesse espaço, porque precisa aprender um pouco mais sobre confeitaria, compartilha essa live, compartilha o conteúdo que está nas minhas páginas aí, nas minhas redes sociais, porque é importante a gente fazer isso multiplicar. O bem a gente multiplica, né? As coisas boas a gente tem que multiplicar. Se a gente multiplica na vida dos outros, na nossa, com certeza também vai multiplicar. Então vamos lá! Oi, Kissila, bom dia! Bem-vinda! Se você escolhe os seus produtos por preço, vamos prestar atenção o quanto isso vale ou não a pena. Alguns produtos, vamos tirar como exemplo farinha de trigo. Farinha de trigo é um produto que existe de várias marcas nos mercados. Você sabe para que você vai usar a sua farinha de trigo? Você sabe qual é o papel da sua farinha de trigo nas suas produções? Se você não sabe, às vezes você vai escolher pelo preço, e isso não vai te dar um resultado bom. Às vezes você vai escolher pela marca e também pode não ser tão bom o resultado. Você primeiro tem que entender para que serve a sua farinha de trigo na preparação da sua semana. Bom dia, amor de brigadeiro confeitaria! Se você for escolher uma farinha no Brasil, normalmente você consegue identificar. As marcas antigamente não traziam essa informação, mas hoje você consegue identificar algumas farinhas que trazem tipo 1, tipo 2, tipo 3, aliás, começa no tipo 0, né? Tipo 1, 2, 0, 1, 2, 3, vai até o 3. O que significa essa numeração lá no pacote de farinha? Significa o grau de pureza dessa farinha. Quanto menor este número, então quanto mais perto de 0 este número, essa farinha vai ser mais pura. E será que na confeitaria, para fazer massa de bolo, por exemplo, você precisa de uma farinha pura? Vamos pensar.
Quando uma farinha não é pura, uma farinha de trigo não é pura, o que será que tem dentro dela? Bem, uma farinha de trigo, quando não é pura, por exemplo, a número 3, que já não é pura, né? Ela pode ter o que dentro? Ela pode ser enriquecida por mais amido, por ácido fólico, por zinco, por outros nutrientes, por espessantes, por melhoradores de sabor. Tudo isso não é errado, ok? O que eu quero dizer para você é que se o seu produto, se a sua massa de bolo não precisa desses produtos, invista em comprar uma farinha perto do número 0 ou 0. Por quê? Porque você tem uma farinha pura com resultado mais real, já que todos os outros ingredientes que você precisa, espessante, umidade, você consegue com a gordura que entra na massa, o açúcar, os ovos. Então você não precisa de uma farinha enriquecida, né? A farinha enriquecida, normalmente ela é trabalhada na área da panificação. Por quê? Porque o pão é um produto consumido diariamente na mesa do brasileiro. E se ele é consumido... Oi, Beth! Bem-vinda! Elizabeth. Se o pão é consumido na mesa do brasileiro diariamente, o governo, o Ministério da Saúde, achou uma forma e a indústria, obviamente, de tornar a dieta cotidiana mais nutritiva, acrescentando esses produtos a um item que vai todos os dias para a mesa. Se a gente parar para pensar, durante o dia, mais de uma vez a gente faz o consumo de farinha, né? Então, na hora que eu escolho a minha farinha para o bolo, além de pensar no grau de pureza, que é determinado por essa numeração que hoje a gente encontra nas embalagens, que vai de 0 a 3, a gente também tem que dar uma olhadinha na quantidade de proteínas que essas farinhas trazem, né? A gente sabe que para a confecção de bolo, não é interessante a gente ter uma farinha rica em proteína. Se for para fazer um brownie, é melhor... É o 0, sim, Kissila. A melhor, na verdade, para muitas coisas na confeitaria, o ideal é você ter uma farinha perto de 0. Gente, agora que eu reparei, eu tô com o coração bem aqui. É uma pessoa tão cheia de amor que nasceu o coração. Como é que eu faço para tirar isso, minha gente? Pera, vamos aqui. Eu acho que aqui melhorou. Ai, Jesus, tudo acontece comigo nessa vida, nessas lives. Então, Kissila, se for para fazer um brownie, a farinha perto de 0. As marcas que não vêm essa numeração, o que você vai fazer? Que artifício você vai olhar? Vai ler a tabela nutricional, vai ver a embalagem, o que informa. Tá vendo, né? Oi, Maíra, bem-vinda, bom dia. Você vai trazer para essas farinhas que não tem numeração, a informação do glúten. Quanto menos glúten, quanto menos proteína, na verdade, tiver a sua farinha de trigo, mais interessante para o resultado do bolo ela vai ser, da massa de bolo. A escolha dos seus ingredientes, quando você faz isso por marca, normalmente é porque você está habituado a trabalhar com aquele resultado. E às vezes você não quer trocar as marcas que já são super consagradas no mercado, né? Elas fazem uma variação, às vezes, muito pequena referente a outras marcas que tentam concorrer, porque elas meio que usam a mesma fórmula. E daí, mesmo que quem trabalha eventualmente vai escolher, não escolha, não tem hoje a minha farinha preferida, eu vou usar outra marca, não percebe tanto. Mas a gente que faz uso habitual, diariamente, está produzindo mini bolo com entrega de toda quinta a domingo, a gente precisa ter certeza do resultado final do nosso produto. E às vezes escolher a marca é um caminho. Mas mesmo assim, eu peço que vocês olhem outras marcas. Por quê? Porque às vezes você está escolhendo uma marca que tem um preço um pouco mais elevado, mas porque você confia naquela marca, você só compra ela. A indústria... Outra coisa, se você for sempre ao mesmo supermercado, você vai encontrar sempre os mesmos produtos, né? É bom que a gente também experimente enquanto empreendedoras, né? Enquanto a gente está produzindo em casa, tem espaço para isso, tem um ambiente ideal para fazer a nossa produção, para ganhar o nosso dinheiro, é bom a gente conhecer novas coisas também. Oi, Virgínia, bom dia. Oi, Vânia, bom dia, bem-vindas. Oi, Ana.
E essas marcas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa produção são ótimas para a gente fazer os testes do dia a dia, né? Ver se o resultado de textura, de coloração. Esse fim de semana mesmo eu estava fazendo uma produção e a questão do material, eu estava usando o material, estava usando as formas de silicone, a mesma massa, os mesmos produtos, ok? Estava usando material de silicone e depois precisei usar uma mini forma de Teflon. E só de material externo, olha só, é o material que vai sustentar a massa para assar. Se o material faz uma diferença bem grande no resultado, imagina o produto que está dentro da massa. Então a gente não pode, lógico, como aqui, ó, Amor de Brigadeiro Confeitaria, tá dizendo aqui, a gente não pode cair a qualidade, mas é bom que a gente tenha sempre uma segunda opção, porque muitas vezes a gente tem um produto que dá uma sumida do mercado, isso é estratégia de venda, isso é estratégia de marketing, enfim, que dá uma sumida do mercado e aí a gente fica naquela. E agora? Eu não tenho, não vou atender a sua encomenda. Não vai? Você vai escolher qualquer marca. É bom você ter a sua marca de preferência, se é assim que você escolhe, mas também ter o plano B. A nossa organização de confecção de mini bolos e massas precisa passar por isso aí também, pela escolha dos produtos. O que tem um custo-benefício? Hoje em dia a gente está focado em custo-benefício, né? Parece que nos últimos 5 anos só se fala em custo-benefício. Será que você entende o que é custo-benefício? Nem sempre o custo-benefício é aquele produto que tem o menor preço vai me gerar o maior lucro. Nem sempre é isso, tá? Às vezes o menor preço ele pode até ter uma margem de lucro estimada muito grande, mas na prática, como ele muda a qualidade do produto, você não tem aquele lucro desejado. Então, nem sempre é bom você deixar só um quesito para definir a escolha do produto que você compra. Outro produto que a gente costuma variar muito na confecção de mini bolos são as gorduras, né? E agora, então, que a gente vive com pedidos diferentes, eu não quero com margarina, eu não quero com manteiga, eu quero com óleo de coco. E agora, será que o óleo de coco se adequa? Você tem que saber dizer ao seu cliente se esse não é um produto adequado para o seu tipo de preparação. É importante até a gente pensar, lógico, tem que ter, né? Oi, Fabiane, bom dia! É importante a gente pensar no seguinte, eu já falei para vocês que a gente tem que conhecer a nossa receita, a gente tem que saber todos os segredos da nossa receita, tudo que a gente pode mexer, que vai alterar o resultado final ou não, para o ruim, para o bom, para que a hora que o nosso cliente, porque ele não conhece, ele sabe o gosto do nosso produto, ou ele viu uma foto maravilhosa que você postou no Instagram e desejou o seu produto, mas ele tem uma limitação alimentar e ele liga para você para fazer a encomenda e diz, olha, a sua massa leva gordura? Aí você vai dizer, leva manteiga, leva margarina. E ele vai dizer, eu não posso. Pode ser, você faz para mim com óleo de coco? A sua massa combina com óleo de coco? O seu produto, você já testou com óleo de coco? Para saber se o resultado é ok ou não? Para saber se o custo viabiliza você cobrar aquilo que você já está acostumado a cobrar? Hoje em dia, com um mercado tão diferente, tão amplo, tantas opções, é bom você também se deter a esse tipo de experimento. Fazer um teste para, se no caso você receber um pedido, você dizer, olha, infelizmente, o meu tipo de massa não pode ser feito com gordura de coco. E aí, mas eu tenho outro tipo de produto que pode. Você está interessado? E aí você mostra, né? Não é perder a venda, mas é ser honesta com o cliente e dar a esse cliente opções. E você só consegue dar opções se você conhece os produtos. A gente fala sempre de mini bolos e tá pensando numa massa simples, né? De mini bolos. Só que muitas vezes, quando eu tenho mini bolos, eu tenho vários tipos de massa que eu posso aplicar a esse tamanho. Agora,
tem massa. Vai sair um e-book novo aí por esses dias. Tem massa que não pode ser feita em tamanho de mini bolo. Sabiam? Agora, por que elas não podem ser feitas nesse tamanho de mini bolo? Alguém me responde? Olha, tem massas que não vão dar certo como mini bolos. Por quê? Porque elas têm uma expansão de ar muito grande. Então, raramente isso acontece de forma satisfatória, de modo que o meu produto esteja completamente cozido numa forma pequena. Mas tem outras massas que vão ser perfeitas para isso. Para o meio dessa semana, a gente já tem aí o nosso calendário, a nossa agenda de aula publicada, né, dessa semana, e eu vou trazer para vocês algumas formas clássicas de bolos, receitas clássicas. A gente vai comentar, vou contar um pouco da história aqui e dizer como você pode usar essas receitas para aumentar o seu cardápio, para fazer uma ocasião especial. Tá vindo o Dia dos Pais aí, sabia, né? Tem aí, nessa ocasião de Dia dos Pais, tem algumas massas que são perfis bem masculinos. E aí eu vou trazer para vocês algumas ideias que vocês podem aplicar na confecção, na produção de bolos de vocês, nas massas já padronizadas que vocês têm, e que é uma pequena diferença que vai dar um charme, vai dar um plus, né, à sua produção. Nesse caminho, nessa semana, a gente foca nessas massas diferenciadas, nos produtos que elas utilizam para serem diferenciadas, e na sexta-feira tem um super momento na live, né? Sexta-feira fica de olho aí que a gente vai fazer harmonizações. Porque caso vocês nunca tenham ouvido falar, os mini bolos, enfim, toda essa parte da confeitaria também possui harmonização. Não é só cozinha quente que tem harmonização, não. Confeitaria também tem harmonização. E aí eu vou querer falar e mostrar para vocês como é que isso pode ser feito, inclusive como sugestão de venda para o seu cliente, para as pessoas que compram o seu produto. Especialmente se você faz venda de mini bolos, de bolos, a gente vai na sexta-feira ter um papo super rico a respeito disso aí, para que vocês entendam. Inclusive, eu tô tentando fechar com um convidado para na sexta-feira compartilhar esse conteúdo e a gente trocar a experiência e aprender cada vez mais. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha que é importante esta semana, né? Eu não sei vocês, mas além da minha agenda, eu faço as minhas metas da semana, e essa semana a gente vai investir num conteúdo super bacana. Eu tô fazendo grandes estudos para promover um conteúdo cada vez mais rico para vocês, mas o que me motiva é ter quem consuma esse conteúdo daí, desse lado, quem vem à aula, quem assiste, quem participa. Então eu vou colocar algumas enquetes no ar, eu vou colocar algumas informações. Oi, Iranildes, tudo bom? Bom dia! Eu vou colocar algumas informações no ar e vou pedir para que vocês, por gentileza, compartilhem esse conteúdo para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Nas redes sociais todas que vocês encontram o Chef Marcela Martins, a gente vai ter uma nova gama de conteúdos para fazer mais movimento ainda nesse crescimento a respeito da confeitaria. Vamos ampliar esse mundo de confeiteiras para que a gente consiga evoluir juntas, tá? Então, quero agradecer a vocês por abrirem essa semana maravilhosa comigo aqui, pra gente trocar esse conhecimento, pra gente receber e doar conhecimento. Então, quarta-feira a gente volta. Oi, Elisa, bom dia! Quarta-feira a gente vai voltar com mais uma live super especial. Vou falar de não são três, não, são duas massas clássicas francesas que são na França, na Europa, enfim, mas que a gente tem substituições excelentes para fazer na confecção brasileira. Exatamente. Eu vou falar de dois produtos especiais na quarta-feira, e na sexta-feira vou harmonizar com bebidas quentes, porque apesar daqui ser um verão danado, vocês aí no Brasil estão passando pelo inverno, e nada mais interessante do que você ter esse diferencial para ofertar ao seu cliente a partir desse mês. Olha,
Se tiverem mais perguntas, podem mandar para mim. Eu responderei a todas vocês com todo amor e carinho. Muitíssimo obrigada pela participação.